o assunto de boas práticas agora é otimização, deixar seu site mais rápido, fazer coisas aqui dentro da edição, na hora de desenvolver as páginas, que fazem com que o seu site fique mais otimizado, mais leve, mais rápido de carregar. Tudo isso daria um curso à parte, mas eu vou te dar algumas boas práticas que podem fazer você economizar muitos bytes, tornando o seu site muito mais rápido. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Estou dentro aqui do Elementor, na página de edição da home aqui da Escola Master, tá? É um exemplo apenas para você entender. Então eu tenho algumas imagens aqui, que é o assunto principal. Toda vez que a gente for falar que eu tenho que fazer uma imagem para colocar dentro de um site, marca aí, anota isso na sua cabeça para você nunca esquecer. Todas as imagens nos sites devem estar no tamanho real que você visualiza, salvo exceções dos backgrounds, ou seja, as imagens de fundo. As imagens de fundo geralmente vão ter ali 1920, 1280, dependendo da qualidade com que ela é exibida na tela. Muitas vezes a gente só coloca uma imagenzinha de fundo e acaba cobrindo com uma camada de sobreposição que às vezes a imagem nem aparece direito. Então é aí que mora um segredo. Não use imagens grandes de quando você não tem uma definição boa pelo fato de estar usando um overlay por cima. Aproveita esse gancho de você estar utilizando uma camada que vai dar ali já uma ofuscada para diminuir a qualidade da imagem que está embaixo, porque a pessoa nem vai perceber que o negócio está um pouco pixado. Então vale a pena economizar alguns bytes ali já. Então uma foto de fundo, talvez você usaria lá 1920 por N de altura, você poderia diminuir para 1280, ele ia esticar, ou seja, ele ia ampliar, esticando a imagem, perdendo um pouco de qualidade, mas como vai ter aquela sobreposição de cor por cima, ficaria tranquilo de ver essa imagem sem perder qualidade. Olha só esse exemplo aqui do fundo dessa seção que eu tenho aqui. Se eu deixar essa opacidade um pouquinho mais forte, a imagem vai ficar um pouco mais difícil de enxergar, né? Nem tanto assim, dependendo da cor que você está utilizando. Mas a imagem não vai ser tão nítida, então eu posso perder um pouco de qualidade. Então eu poderia deixar essa foto menor, mais levinha ali em megabytes, né? Utilizando algum otimizador de imagem, pode ser o próprio Photoshop na hora de você exportar ali e dar uma qualidade bem baixinha para ele, ou utilizar esses conversores online que tem aí, o Tiny JPEG, Tiny PNG, tem vários otimizadores de imagens online, onde você joga a imagem grande e ele te devolve uma pequena. Mas eu geralmente faço no Photoshop, a hora que eu estou tratando ali, eu já exporto na qualidade e no tamanho que eu quero, tá? Fica bem mais prático para mim, que já domino o Photoshop. Mas se você não tem o Photoshop aí por algum motivo, utilize esses softwares de compactação online gratuitos que tem por aí, que vai dar a mesma coisa. Outra dica para economizar mais bytes e deixar o seu site ainda mais otimizado na questão de imagens é o seguinte. Tá vendo essa imagem que está aqui? Ó? É um quadradinho, né? A gente tem que ter em mente o seguinte, qual que é o espaço físico que esse quadradinho ocupa na tela? E não estou falando aqui de dar Ctrl mais no navegador e ampliar, não, tá? Estou falando do tamanho 100%. Então, eu tenho uma ferramenta aqui no meu computador, não sei se vai dar para ver aí, mas eu consigo medir aqui mais ou menos qual que é o tamanho dessa imagem. Se não estiver aparecendo aí, eu vou ler para você aqui o que ele está me dando. Ó, 360 por 250. Ou seja, 360 pixels por 250 de altura. Se eu colocar uma imagem maior do que isso aqui, é besteira. Eu estou gastando kbytes à toa aqui, porque a imagem não vai precisar ser maior do que isso para ser exibida aqui com qualidade. Então, basta eu fazer essa imagem desse tamanho aqui, ou seja, 360 por 250, e colocar ela aqui. Simples assim. Não tem por que eu colocar uma imagem maior, 500 por 500, 600 por 600, ou sei lá que tamanho, ou tamanho completo que seja, porque eu vou estar só gastando megabytes à toa e está pesando aqui a página. Então, faça isso. Quando você começar a utilizar imagens dos seus sites, verifica se aquela imagem não vai ter ampliação, ou seja, quando eu clicar em cima dela não tem que ampliar, eu posso utilizar ela no tamanho real que ela vai ser exibida na tela. Agora, se ela vai ampliar, aí você tem duas questões que você pode avaliar. Primeiro, quando eu clico no componente da imagem aqui, eu tenho o tamanho da imagem que está sendo renderizada. E aí você sabe que o WordPress, quando você faz o upload da imagem, ele converte a sua imagem para vários tamanhos padrão ali para você poder reutilizar durante o processo de desenvolvimento. 150 por 150, 300 por 300, 768 por N, né? Ou 1024 por 1024, enfim. Ele faz alguns formatos padrões que você pode estar utilizando. Então, no caso da ampliação, o que você faz? Você coloca uma imagem aqui, por exemplo, medium large, que aí ela vai ficar comportadinha aqui, bonitinha, num tamanho parecido, um pouquinho maior do que deveria, né? 300 e pouco por 300 e pouco lá que eu tinha, né? Vai ficar um pouquinho melhorzinha e na hora de ampliar ela, você vai ter então aquela qualidade superior que você teria. Vamos supor que você envie uma imagem de 1920 por 1080. Mas nessa caixinha aqui você seta 768. Ou seja, ele vai pegar a imagem que ele converteu, ou seja, a cópia dessa imagem no 768, vai colocar aqui para você ver, porém quando você clicar ele vai chamar o arquivo original lá de 1920 por 1080. É assim que funciona. Então entenda bem os formatos padrões que existem aqui no WordPress,
para você já fazer pensando nisso. Por exemplo, 150 por 150, 300 por 300, 768. Se eu não me engano, existe algum pluginzinho, ou até mesmo direto no WordPress mesmo, agora eu não me recordo bem onde é, que você define o tamanho que você quer dessas miniaturas, e aí você pode redefinir tudo. Então, se você não estiver utilizando padrão quadrado, por exemplo, e quiser fazer aqui uma mudança nesse medium, large, nesse thumbnail, você também pode, mas aí é um passo bem avançado, eu não recomendo que você faça se você não tiver entendimento disso. Faça se você souber o que você está fazendo, para não acontecer de criar aqui um monte de duplicata de arquivo desnecessário. Mas fica a dica aí para você dar uma pesquisada sobre isso. Agora que você entendeu que as imagens devem estar no tamanho real para você economizar ainda mais, vamos seguir aqui o fluxo para ver o que a gente pode economizar mais. Agora presta atenção nos ícones, tá? Tem um pulo do gato aqui de otimização, que é o seguinte: quando você clica aqui num componente de ícone, por exemplo, ele te deixa você selecionar os ícones do Font Awesome, né? Que é aquela biblioteca que já vem por padrão no Elementor. Mas tem um pulo do gato aí na otimização. Mas se você puder evitar o uso dessa biblioteca Font Awesome em todo o seu site, ou seja, não utilizando em nenhum lugar que seja, nenhum botãozinho, nada. Isso aqui não vai ser carregado no seu CSS e vai deixar o seu site muito mais rápido. Aí você deve estar se perguntando, mas Dante, e que eu quiser usar um ícone, como é que eu vou fazer? Cara, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar nesses sites que tem ícones em SVG, FreePic, Flat Icon, tem vários por aí que tem um monte de iconezinho, já pacotezinhos prontos de SVG com os ícones que você quer. Você faz o download, vem aqui ó, e envia o arquivo SVG. Você pode clicar nesse botãozinho aqui e enviar o seu arquivo SVG. E com isso você vai economizar muito mais kbytes. Porque um ícone desse pesa 3 kbytes em média, né? 3, 5 kbytes. Enquanto o carregamento de uma biblioteca de fonte chega a pesar 200 kbytes por tipo de fonte. Então, dependendo se você tem várias fontes no seu site, mais o Font Awesome, você tem quase 1 mega ali de fonte sendo carregado. E se você evitar o carregamento do Font Awesome, você já economiza ali 200 e poucos kbytes, que vão fazer total diferença na hora de renderizar mais rápido os seus sites, tá? Então, eu já fiz sites que dependeram desse tipo de 200 kbytes aí para poder bater nota A lá. E quando eu fiz essa remoção, pronto, consegui atingir a nota A, só substituindo iconezinhos que eram do Font Awesome por um iconezinho baixado do Flat Icon ali que pesa 3 kbytes. A mesma coisa para esses infográficos aqui. Evita usar PNG. Se você tiver como usar um SVG, mas antes de fazer isso, testa. Será que eu vou conseguir o mesmo desempenho gráfico e de megabytes igual um PNG? Então, às vezes, um PNG desse aqui é mais leve que um SVG desse aqui. Você tem que pôr na balança isso. Faz download do arquivo SVG e do PNG e mede, vê qual que é mais leve. Eu tenho quase 99% de certeza que o SVG sempre vai ser mais leve, mas pode acontecer de às vezes você ter animações embutidas aqui no SVG, ele fica mais pesado do que um PNG. Se você vai utilizar animação, infelizmente você vai ter que acabar gastando esses megas a mais ali por causa das animações do SVG. Mas se não, dê sempre preferência para utilizar o arquivo do tipo mais leve. Vou imaginar aqui se você tem esse fundo aqui, ó, branquinho. Se o seu logotipo no SVG ficar mais pesado do que no JPEG, utilize o JPEG. Mas eu queria usar tudo SVG, assim fica vetorial. Se alguém precisar baixar meu logo, clica ali, baixa e tal. Não preciso nem mandar o arquivo em Illustrator ou em CorelDRAW e tal. Cara, é uma escolha sua. É bytezinhos que você vai economizar. Não quer dizer que você tem que fazer tudo com PNG, tudo com SVG, tudo com JPG. Vale o bom senso nesses casos, tá? Eu gosto muito de usar SVG pelo fator escalável, ou seja, ele não perde qualidade, né? Ele é um vetor, não é uma imagem, né? Mas há muitos casos que o SVG dá bug, às vezes carrega demoradamente, então a gente acaba optando por ir usar um JPEG, que se tem um fundo branco mesmo, que ninguém vai perceber que é uma imagem ali, ou usar um PNG. PNG eu só aconselho você usar se você precisar fazer sobreposição em fundo colorido, que assim você sabe que para fazer sobreposição você tem que ter um fundo transparente, né? Então faz esse teste aí que você vai ganhar muito desempenho utilizando essas técnicas. E por último, meio que complementando a parte de fonte awesome que eu falei, são as fontes do próprio site, ou seja, quando você começa a desenvolver um site, às vezes é legal a gente começar a usar 2, 3 tipos de fonte, um para dar destaque, um para o título, um para o texto, mas eu vou te falar uma coisa, quanto mais tipos de fonte você usa e mais variações da família você usa, às vezes a pessoa não toma cuidado e coloca lá fonte do tamanho 300 de peso, 500, 800 para deixar mais grossinho lá, mais negrito. Cara, cada uma desses pesos gera uma família nova e isso pesa também. Então, quando você for projetar um site, tenta escolher uma família que tenha bastante variação, porém escolhe 2 ou 3 no máximo, uma fina, uma média e uma grossa, sempre assim. E se precisar usar só fina e grossa ou só fina e média, use. Não fique inventando muita moda, porque quanto mais fonte você tiver, mais pesado vai ser o seu site. Ah, Dante, mas eu vou sacrificar o visual do meu site, que é super da hora, eu uso uma fonte marota ali e tal. Cara, não tem problema, você pode fazer, desde que eu te falei.
dá uma testada, vê se essa fonte não é muito pesada, se não vai comprometer o carregamento do seu site por causa de uma firulinha qualquer de design. Então observe e coloca na balança se isso realmente é essencial para você ter um site rápido. Agora, o que você pode fazer para melhorar ainda mais o desempenho dos seus sites, fora o que eu falei aqui, é colocar num CDN, ou seja, usar o Cloudflare, que eu já devo ter comentado em alguma aula aí para cima. Colocar o Cloudflare, porque quando você coloca o seu site passando pelo Cloudflare, você tem serviços de CDN, serviços de cache e otimização e de velocidade adaptados já dentro do seu domínio na borda de acesso do site. Ou seja, o Cloudflare renderiza o seu site já para o cliente a primeira vez, aí que talvez demore um pouquinho mais, mas depois ele começa a cachear o seu site em vários servidores, entregando o seu site muito mais rápido do que se você estivesse colocando ele direto para acessar o seu servidor. Talvez só teria um pluginzinho de cache ali. Então, ter um bom plugin de cache também faz parte. Usar um WP Rocket também faz toda a diferença e muita gente só de instalar o WP Rocket já ganha uma nota enorme. Fora configurar ele direitinho, então, aí é nota A garantida. Aí às vezes salva muita gente que está em hospedagem ruim, o WP Rocket, tá? Eu mesmo já fiz muito site para cliente que está em hospedagem ruim, coloquei o WP Rocket, coloquei o Cloudflare e pronto, nota A, não importa onde o servidor esteja. A única questão é que às vezes o carregamento, ou seja, o acesso ao servidor fica um pouquinho lá mais atrasado, mas a nota é A, ou seja, quer dizer que ele carregou rápido e é leve. Você percebe que fisicamente ele é um pouco mais lento do que um cara que tem um servidor melhor. Isso é fato, você vai perceber na prática. Mas é isso, espero que você tenha entendido essas dicas. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo no comentário que eu respondo. Vou ficando por aqui e até a próxima.